Nossa próxima questão, a gente tem aqui um caso clínico que mostra, pessoal, uma mulher de 53 anos que era previamente rígida e que foi no pronto atendimento com dor intensa no andar superior do abdômen associada a vômitos. No exame físico, essa paciente ela tinha uma pressão arterial normal, estava discretamente taquicárdica, né? Ela tinha uma frequência respiratória um pouco aumentada, mas saturava bem, ela apresentava-se febril com dor à palpação do epigastro. Essa paciente tinha uma hemoglobina baixa, ela tinha leucocitose, ela tinha, pessoal, uma creatinina normal e tinha aumento expressivo de amilase e lipase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa correta. O que a gente precisa primeiro pensar? Qual é o diagnóstico dessa paciente? Clínica típica de pancreatite aguda, dor em região superior do abdômen associada a náuseas e vômitos e tem achados laboratoriais. Amilase e lipase da paciente estão acima de 3 vezes o limite superior. Eu não tenho dúvida, é uma paciente com pancreatite aguda. Mas o que o autor ele quer saber é qual a alternativa correta. Vamos avaliar juntos cada uma delas. Na alternativa A, o autor ele fala que a analgesia pode ser feita com analgésicos opioides potentes como a morfina. E aqui eu quero te convidar a revisar o tratamento da pancreatite aguda. Por quê, pessoal? O tratamento da pancreatite aguda, a princípio, é um tratamento clínico e baseado em 3 pilares. O mais importante, ressuscitação volêmica, feita para todos os pacientes, independentemente de instabilidade hemodinâmica. Eu vou utilizar cristalóides, ou seja, soro fisiológico ou Ringer lactato. Segundo ponto muito importante, controle álgico. Pancreatite aguda pode doer muito, então a gente tem que fazer uma analgesia bem otimizada para o nosso paciente nas primeiras 24 horas. Lembrando que os opioides podem ser usados, a gente pode usar morfina sim. No passado se dizia que a gente deveria evitar os opioides por aumentar a pressão no esfíncter de Oddi. Hoje esse conhecimento ele caiu por terra, nós podemos usar morfina. O terceiro ponto diz respeito ao manejo dietético. Antes, os pacientes com pancreatite aguda eram mantidos em jejum por longos períodos. Hoje em dia, a gente evita o jejum prolongado. Obviamente que o paciente que chega na urgência com náusea, vômito, muita dor abdominal, ele não vai conseguir se alimentar. Mas naqueles pacientes com quadros mais graves, a gente já sim preconiza a introdução de uma nutrição enteral precoce para esse paciente. E em relação à posição da sonda, isso também é muito cobrado. Tanto faz se a sonda é pré ou pós-pilórica. As duas são igualmente seguras. A nutrição enteral é muito importante porque evita translocação bacteriana a partir do intestino e essa translocação a partir do intestino é uma das principais causas de infecção na necrose pancreática. Aí, pessoal, eu já dei a resposta para vocês, né? Aqui a gente já sabe que a alternativa A é o gabarito da questão. A analgesia pode ser feita com analgésicos opioides potentes? Sim. Com a morfina? Sim. Na alternativa B, ele fala que o paciente deve permanecer em jejum até a completa resolução clínica e laboratorial. E a gente já falou, né, que em relação ao manejo dietético, a gente não deixa mais o paciente muitos dias em jejum. Quando que a gente vai reintroduzir a dieta num paciente com pancreatite aguda? Tão logo ele apresente melhora clínica, eu não preciso esperar a melhora de laboratório. O que significa isso? Se o meu paciente tem melhora da dor abdominal, melhora das náuseas, dos vômitos, se ele tem, pessoal, movimentos peristálticos audíveis, presentes, ou seja, eu sei que ele não tem um ilho paralítico, eu já posso considerar a reintrodução alimentar. Detalhe muito importante, eu não preciso esperar a normalização de amilase e lipase para voltar a alimentar o meu doente. A lipase pode ficar aumentada por até 14 dias e eu não vou deixar o meu doente de jejum esse tempo inteiro, ok? Continuando, para comentar com vocês, há indícios de infecção bacteriana e devemos iniciar antibiótico carbapenêmico. Aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para um detalhe desse caso. Nosso paciente, ele está febril e tem leucocitose, mas o paciente com pancreatite aguda, ele pode ter febre e leucócitos aumentados, sem que isso signifique infecção. Isso só significa, pessoal, uma inflamação que esse doente apresenta. Então, a gente não considera que esse paciente, ele com certeza está infectado e a gente sabe que a gente não deve fazer antibiótico profilaxia no paciente com pancreatite aguda.
aguda. A gente só vai usar antibiótico se a gente tiver evidência de infecção e, nesse caso, sim, a gente vai usar os carbapenêmicos, ok? Para finalizar, o último item, a gente tem a paciente já apresenta critérios de pancreatite aguda moderadamente grave pela classificação de Atlanta. E aqui eu vou convidá-los a revisar uma classificação de gravidade, porque a gente sabe que na pancreatite aguda existem várias classificações de gravidade e uma delas é a classificação de Atlanta. A classificação de Atlanta, ela classifica a pancreatite aguda em leve, moderadamente grave e grave. E vai levar em consideração duas coisas, o que é a presença de sinais de falência orgânica e a presença de complicações, sejam elas locais ou sistêmicas. Quando eu jogo na tela, eu vejo que o paciente, ele tem uma pancreatite aguda moderadamente grave se ele tiver indício de falência orgânica que se reverte em 48 horas, ou se ele tiver presença de complicações locais ou sistêmicas. E o que seriam sinais de falência orgânica, pessoal? Uma PA sistólica menor do que 90, uma PaO2 menor do que 60, uma creatinina maior do que 2 depois de ressuscitação volêmica, ou um sangramento gastrointestinal superior a 500 em 24 horas. Eu ainda não consigo dizer que essa minha paciente tem sinal de falência orgânica e ela também não tem complicação. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre complicação na próxima questão. Então, essa alternativa ela também está incorreta. Por isso que a gente fica com a alternativa A como gabarito da nossa questão, tá bom?